Olá! Como eu mencionei na aula anterior, nem sempre é interessante ou viável você alterar o seu código de produção para atingir o objetivo de testar o seu código. Então, vamos fazer aqui, inclusive, um outro teste, baseado, inclusive, neste aqui de cima, onde eu quisesse conferir todos os dados que foram enviados no envio do e-mail. Então, eu vou chamar de teste parâmetros de spam. Onde aqui, na realidade, eu vou até copiar este usuário e salvar apenas um usuário para eu conferir os parâmetros que serão enviados. Até para que os parâmetros fiquem distintos, eu vou trocar aqui para Luciano, como sendo o remetente desse envio de spam. Aqui, então, na realidade, eu vou conferir quais foram os parâmetros passados para o método enviar do enviador. Então, nesse caso, eu vou querer conferir que o enviador tenha parâmetros de envio que serão iguais aos que foram passados aqui. Então, remetente, o Luciano, destinatário, o e-mail do Renzo, como assunto e corpo, esses parâmetros que se encontram aqui no final. Veja que ter os últimos parâmetros de envio, em princípio, poderia não ser uma informação importante que eu tenha no meu código de produção. Então eu quero comentar com você sobre o conceito de injeção de dependência, que nada mais é que a aplicação da orientação a objetos que nós já aprendemos lá no Python Bullets. Então o que é a injeção de dependência? Para que o enviador de spam funcione, ele precisa ter a dependência sessão e a dependência enviador. A injeção de dependência acontece quando esses objetos são fornecidos ao enviador de spam em vez de criados internamente. Então, aqui nesse teste, eu estou injetando essas duas dependências dessa maneira aqui. Então, eu posso utilizar a orientação a objetos para trocar este enviador por outro. Quais são as razões para isso? Primeiro, que não faz sentido no meu código de produção ter os últimos parâmetros de envio, que é este parâmetro aqui. Isso iria confundir um usuário do meu enviador. Imagine que para cada teste eu vou ter que ficar criando um atributo só porque eu quero testar o código. A segunda razão, e bem interessante de se estudar, é o seguinte: imagine que realmente este enviador enviasse e-mail para os outros. Significaria que toda vez que a minha suíte de teste for enviada por qualquer dev, você vai estar realmente enviando spam para uma base de usuários. Lembre-se que, inclusive, esse código está no servidor de integração contínua. Então, toda hora que alguém enviar um PR, o Travis vai mandar e-mail para todo mundo. Isso pode parecer piada e que não acontece na vida real, mas na realidade eu já trabalhei numa empresa onde, em vez de e-mail, na realidade nós estávamos testando um robô que ligava para as pessoas. E o resultado foi que durante uma semana, os alunos do alojamento do ITA, que era a nossa base de teste, ficaram recebendo ligações durante o dia inteiro e também de madrugada. Então, perceba o que eu quero dizer com a impossibilidade de você utilizar o seu código de produção na hora do teste. A outra coisa importante é que, se por acaso você tiver o seu enviador falhando em termos de teste unitário, esse teste aqui também vai falhar. Então, você está dependendo de outro teste. Logo, esse teste aqui seria um teste de integração, porque utiliza os componentes reais. E quando você quer fazer um teste unitário, você quer testar a sua classe em isolamento de qualquer outra. Como nós vamos, então, conseguir atingir esse objetivo? Com a orientação a objetos. Então, vamos criar, na realidade, uma classe nova que eu vou chamar de enviador mock. Vai ser uma classe nova. Eu vou criar aqui o enviador mock e, inclusive, vou fazer o enviador mock herdar de enviador. Só que qual vai ser a diferença no enviador? Eu vou trocar a implementação desse enviar. Ele não vai mais enviar e-mails de verdade. A única coisa que ele vai fazer é receber os parâmetros de envio que estão aqui. Então, na realidade, eu vou criar este atributo de parâmetros de envio para este objeto apenas e para poder testar. Então eu vou fazer
isso aqui. Aqui ele está reclamando porque esse parâmetro não foi criado no Dunder Init. Então eu vou criar aqui esse atributo, mas na realidade eu vou inicializar o parâmetro como known. Veja que nesse momento, inclusive se o meu enviador de e-mail não fizer sentido de fazer a contagem de e-mails enviados, eu também poderia retirar esse código aqui, deixando exatamente o código da maneira original, como ele estava antes de eu querer testar o meu código utilizando a minha classe de produção, que é o enviador. Então veja que ele vai ficar exatamente da maneira que ele estava antes de eu escrever o teste. Eu só não posso esquecer de incrementar aqui a quantidade de e-mail enviados e adicionar aqui também como um campo inicialmente 0. Dessa maneira, então, eu vou conseguir, inclusive, atualizar esse meu teste aqui de cima para também utilizar o mock e não o enviador. Vamos então rodar os testes e ver se eles vão passar. E veja que existe um deles que não está passando, que é justamente os parâmetros do spam. Então eu vejo que eu não tenho definido o meu usuário inicialmente e também eu não tenho nenhum parâmetro e nenhuma fixture chamada usuários. Esse é o problema de se fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Vou rodar novamente os testes e conferir que todos estão passando. Então, na prática, nós utilizamos a chamada injeção de dependência para apenas no momento de teste trocar um componente por outro para que nós possamos testar a nossa lógica do enviador de spam de maneira isolada, transformando então esses testes em testes unitários. Agora, a razão de eu ter chamado esse enviador de enviador mock eu vou explicar na próxima aula.